Não, eu não estou falando que vai ter uma crise já tem, né? Que vai ter um apocalipse, nem que o Brasil vai acabar, não é nada disso. Mas eu quero falar sobre 3 valores muito interessantes e muito relevantes, você vai entender o porquê, que é língua, religião e alta cultura. Mas você vai entender tudo depois da vinheta que tocar aí. Então, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ativa aquele sininho lá para você receber todos os vídeos e deixa o seu like aí. Vamos lá, vamos falar sobre esses 3 fatores aí que são bem interessantes. Eu estava lendo recentemente esse livro aqui, que eu adoro o título dele, que é O Mínimo... Deixa eu ler de novo. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E ele fala dessas 3 coisas que eu falei, que é de língua, religião e alta cultura. Ele fala o seguinte, que quando tudo acabar, por exemplo, se o Brasil acabar, se uma nação acabar, qualquer coisa, o que sobra é isso. E é por isso que nós estudamos a história dos maias, dos incas, dos astecas, e a gente vai lá estudar um pouco da língua deles, o que restou. A gente tenta estudar um pouco da arte deles, o que restou. E por isso que tem lá no Egito, né, tem a pedra de Rosetta, que eu conto aí no outro vídeo, tem um vídeo que fala do Rosetta Stone, eu conto a história da pedra de Rosetta. Enfim, normalmente quando uma sociedade acaba, se tudo acabar, vão restar essas 3 coisas. E por isso que eu acho importante a gente ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de cuidado. Isso me lembra uma conversa que eu tive no curso de oratória. No curso de oratória que eu faço, eu já sou lá aluno e professor, com meu grande amigo Simon Weintraub. Eu tenho outros vídeos aí, onde eu falo com ele, entrevista com ele e assim por diante. Mas você vai entender por que eu estou falando isso. Lá ele tem um método que é porrada terapia, que é oratória e argumentação sob pressão. E com ele também, que eu aprendi essa parte que eu faço de inglês com oratória, de dar segurança para a pessoa falar inglês bem, de não ter medo e assim por diante. Mas nesse curso, ele dá uma oportunidade muito legal, porque lá vão políticos, atores, assim, gente muito importante, mas precisamente políticos. E é legal porque você tem a oportunidade de falar tudo o que você está pensando bem na cara de um político, porque ele está lá para isso mesmo, para ele saber lidar com críticas, ele saber lidar com essa pressão que ele pode receber num debate, numa entrevista, enfim, a gente vê aí os políticos, o quanto eles são pressionados, eles têm que saber lidar com isso, tem que ter controle emocional e etc. Então, aí eu tive esse debate, que é o seguinte, e aí a gente briga lá, tem aquela argumentação, porrada terapia, e depois a gente sai amigo, não tem problema nenhum, né? Que é tudo parte ali daquela brincadeira. Mas eu falei com esse político, eu vejo muitos políticos, muitos candidatos a políticos lá, e uma das coisas que me preocupa realmente é que eu vejo um baixo nível cultural terrível, terrível. Eu não lembro de ter visto um candidato lá que fala inglês, por exemplo. E como eu falo, não é obrigatório, cara. Eu tenho um vídeo aí também onde eu falo Michel Temer fala inglês, a Dilma fala inglês. Não é obrigatório o cara falar inglês, mas é desejável. Você vai fazer entrevista para quase qualquer empresa hoje, eles querem que você fale inglês. Qualquer multinacional quer que você fale inglês. Então é muito importante, né? Seria muito desejável que um político falasse inglês. Primeiro, para ele saber comparar, ele falar, por exemplo, o que está acontecendo lá em Nova York? Aí, será que é interessante a gente ter alguma coisa aqui? Enfim, você vai ler a notícia em inglês, não vai ler notícia traduzida. Só vantagem, todas as vantagens que você tem de falar inglês, né? E aí eu falei com ele o seguinte, falei, cara, eu falei isso, eu falo, o que mais me preocupa na política hoje em dia é esse baixo nível cultural que eu vejo. O pessoal vem aqui, nunca vi um que falasse inglês, nunca vi um que tivesse um conhecimento consistente de cultura, ou de literatura, ou de arte, ou de cinema, de nada. Talvez ele entenda de política e da profissão dele, mas assim, um conhecimento mais abrangente, como eu falei, de cultura, de sociedade, de língua, da história das religiões. Não estou falando de orientação religiosa, não, mas a história da religião, ela está ali fortemente ligada à sociedade, né? A nossa educação brasileira começou através dos portugueses, o padre Anchieta, enfim, é importante você saber a história. Não precisa nem falar de religião, mas história. E aí eu perguntei pra ele, eu falo, cara, de música, o que você entende? Eu falo, eu gosto de música pop, Michel Teló, Anitta. Eu falei, porra, mas cadê um conteúdo? Você escuta alguma coisa que tenha mais substância? Não,
Aí literatura, o que você leu? Ah, eu li A Culpa é das Estrelas. Pô, mas não li nada. Primeiro que o cara tem dificuldade de lembrar o último livro que ele leu, né? Enfim, aí de cultura, de língua. Língua não fala nenhuma, só o português. De viagem, eu não gosto de viajar. Então, assim, é um conhecimento cultural que é muito rasteiro, é muito raso. E eu acho muito importante esse tipo de conhecimento. Porque no final, é como eu falei, quando uma nação acaba, é isso que sobra. Então eu quero falar aqui, te encorajar, não é problema se você quiser escutar Michel Teló, Anitta, sei lá, Wesley Safadão, tudo bem. Mas tenha também o cuidado, eu acho muito importante isso, de ir a fundo, de escutar coisas relevantes. Então vai escutar Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, isso de música brasileira mesmo. Pesquisa um pouco sobre música erudita, sobre música clássica, sobre a história da música, né? Vai pesquisar, ver o que é jazz, blues, né? Ver um pouco da história do rock, a história do pop, por que não? Mas esse tipo de curiosidade é muito importante, né? Então, de literatura, é legal, vai ver a história da literatura, vai ver literatura americana, que é riquíssima. Eu tenho vídeos aqui sobre o Edgar Allan Poe, ou outras coisas que possam te interessar. E de cinema, nada contra a pessoa ver, e foi isso que eu falei lá para o político, nada contra você ver o filme do Sylvester Stallone, do Arnold Schwarzenegger, do Leandro Hassum, que seja, mas vê um pouco aí, vê Spielberg, por que não? Vai ver os vídeos antigos, filmes antigos do Spielberg, vai ver bons documentários, os filmes do Tarantino, do Bergman, né? Tenha aí realmente substância naquilo que você vê. Por quê? Porque isso é alta cultura. Isso é o que realmente, por exemplo, daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, eu acho que ninguém vai lembrar do Michel Teló. Mas, grande possibilidade da pessoa lembrar do Chaplin, do Buster Keaton, de figuras que sejam realmente consistentes historicamente, que realmente tem uma história ali para dizer. Talvez ninguém vai lembrar dos livros da Bruna Surfistinha, mas vão lembrar dos livros do Machado de Assis, ou da Clarice Lispector, ou, sei lá, de grandes escritores, né, do Dostoiévski. Esses aí realmente vão ficar, porque eles fizeram aí o que se chama de alta cultura. E como eu sempre digo, é muito importante, o que eu acho que salva qualquer pessoa é a curiosidade. Se você tem curiosidade de entrar na internet para assistir, como esse meu vídeo aqui no YouTube, se você tem essa curiosidade de usar o YouTube para ver, até diria, esse vídeo aqui, ou bons documentários, boas informações, ler coisas legais, aí sim, aí é bom, né? E não exclui também, você pode ver os vídeos engraçados, pode ver meme, pode ver tudo isso. Mas é muito importante também ter esse tipo de curiosidade para ter uma boa formação cultural. E depois você não ficar a ver navios aí, né? Porque essas modas passam. Mas a chamada alta cultura, como o Olavo de Carvalho fala nesse livro, realmente fica. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, esse é um tipo de cultura que você vai adquirir hoje também e que vai permanecer contigo o resto da vida e não vai se desatualizar, porque não é antigo, é um clássico. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.